Oi, gente, tudo Hello. bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o período de aproximação com a Marina e com a Mariana. Foi período... Exatamente. Bem assustador, bem difícil, mas eu acho que com adoção, eu acho que é muito comum para as pessoas... Are you speaking Portuguese? I don't know. I think people romanticize adoption. I've heard people say, "Oh, wow, you're doing such a great thing," blah blah blah. But you know, it sort of papers over what adoption is. Adoption isn't about a couple doing charity by you know, Helping. yeah. It's about we're forming a family. One moment we were a childless couple, next minute we were in this período de aproximação, or I don't know how we translate that. Getting to know you stage, and it wasn't easy. Desde que a gente casou, a gente falava em adoção, porque a gente já sabia, né? Antes de noivar ainda, a gente já sabia que eu não podia ter filho, né? Biologicamente falando. Então foi um tempo a gente considerando as opções, que não são muitas, né? E a adoção pra gente é a que mais fez sentido. I always preferred the idea of adoption rather than surrogacy. I always thought, you know, It's a bit weird. Yeah, we want to have a family, and there are a lot of children that need a family, so let's make a family. Então a gente resolveu ir morar no Brasil por alguns outros motivos, não só a adoção, mas a adoção foi um deles. E assim que a gente chegou no Brasil, a gente entrou na fila da adoção. No curso de adoção, eles falaram bastante sobre adoção tardia, os números, né? E a gente começou a pensar sobre isso, assim, né? E eu entrei em um grupo de busca ativa. Um grupo no WhatsApp de busca ativa. E assim foi indo, né? A gente foi vivendo a nossa vida e tal. E eu me encantei com uma menina, foto de uma menina que eu vi na busca ativa. E eu fui atrás, e isso é história para outro vídeo, porque é uma história longa. Mas não deu certo, e a gente ficou muito frustrado com o processo da adoção, porque aconteceu muita coisa assim que depois que a gente fez o processo com as meninas, a gente viu que foi feito errado, né? Então o sistema errou muito, assim, com essa outra menina. A gente foi para Curitiba, transferiu o processo para Curitiba, só que, né, foi demorando, e a gente já começou a conversar sobre voltar para Inglaterra. E nessa época, ligaram avisando que tinha 2 meninas e que fechava muito certo o perfil, porque a Marina tinha 9, a Mariana tinha 12. Né? A Marina tinha 9, quase 10, e a Mariana 12, quase 13. So we went to meet the girls, and everything started moving forward. And the first few meetings, the first meeting went very well. We thought they were very polite. They spoke very well. They could understand my chapi português. Não foi o caso de tocar os sininhos, como todo mundo fala, essas são minhas filhas, e chorar e tal, né? A gente, claro, a gente tava emocionado, mas assim, não foi o caso de, ai meu Deus, que todo mundo, tem gente que fala, é porque daí eu sabia que eram as minhas filhas, não foi o caso. No, we just foi o thought, caso. These a gente girls gostou are nice. delas, a gente gostou, eu gostei bastante delas. E não sei, eu achei elas assim, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi que elas eram lindas. E
E eu gostei delas, mas assim, não teve aquela coisa de, meu Deus, são minhas filhas, reencontro de almas, essas coisas assim. Que talvez seja o caso, mas não sei. E porque tem muita gente que acha que se não tocar o sininho ali, na hora do primeiro encontro, a primeira vez que você olha pra pessoa, é porque não é pra ser. Então tem muita gente que desiste porque não tocou o sininho. E nem sempre toca. Eu acho que é mais raro do que. It's a Disney thing. It's like, you know, it's like with relationships. People talk about, I knew straight away that she was the one. How many times that happened in reality? Not many. You know, you need to be realistic about these things. Met them another couple of times, and then the second time we met them was a little bit more awkward because it was in the foster family house, and we went to a different living room, and we were talking. We didn't really have much to talk about, so it just felt a bit weird. E elas já estavam diferentes, assim, sabe? Elas estavam meio na defensiva, assim, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Então, a Marina me perguntou o que vocês estão fazendo aqui. Então, elas estavam mais tensas, assim, sabe? Eu me senti invadindo, assim, sabe? E a privacidade delas era nítido, assim, que elas estavam bem lá e que elas não queriam sair, né? Yeah, we sort of came away thinking, oh my God, I don't think it's going to work. They don't want to be adopted. They're wondering what we're doing there. We're feeling a bit weird, so you know, we spoke to the psychologist about it. She said, oh, it's normal, you know, carry on. So, you know, we carried on. We had a few more meetings, and then we had a trip to Spain. So that was after just a few meetings with them. So we were able to talk a little bit and show them this is where we're going. We arranged to have a few calls with them while we were away. A gente ligava para elas todo dia. Mais ou menos todo dia, mas era, o que a psicóloga recomendou era ligar todo dia. Mas era estranho, assim, porque não tinha muito o que falar, e daí a gente, porque a gente tá na Espanha e tal, e daí a gente foi ver isso, e elas, tipo... Yeah, I mean, what are you supposed to say to two girls that they don't know Spain, they don't know much about Europe, and their life is essentially living in Curitiba, and we're going to... Oh, today we went to the Alhambra. Today we went to this. We ate this. We ate this. We ate this. And it's like, o que fizeram? Era bem estranho, really weird. Na verdade a gente voltou da Espanha assim pensando, acho que não vai dar certo. Acho que não vai dar certo, porque parecia que não tinha liga, sabe? Não tinha aquela conexão que você espera. O fato de a gente ter ficado 2 semanas longe parece que voltou no começo, né? Yeah. Aí... It was like reintroducing ourselves again. E você via na cara delas que elas estavam assim, tipo... eu achei que vocês tinham ido embora já, sabe? Tipo... às vezes chegava a buscar elas na casa da família acolhedora. E a Mariana tava nitidamente inchada de chorar. Porque ela não queria ir passear com a gente, ela não queria ver a gente, e ela sempre gostou muito da família acolhedora. Então, assim, ela tinha muito medo, assim. E era complicado, assim, porque em relação ao Dan era pior em relação ao Dan. Ela tinha bastante resistência com o Dan. Ela falava bastante coisa pra chocar a gente, assim, sabe? Da escola, de não sei o quê, umas coisas estranhas, assim, que hoje em dia ela não fala, sabe? Hoje em dia, né, é estranho, assim. Ela queria realmente afastar a gente, assim. O Dan, ela tirava sarro do Dan, ela ria quando o Dan falava as coisas, né? It was getting really annoying because it's the kind of thing that in a foreign language, if you're confronted with that kind of thing in a foreign language, it's very hard to come up with how to respond to it. And you know, I didn't know how to respond to it, and you know, I think things were just getting worse and worse and worse.
I really thought, no, this isn't going to work. O Dan falava com elas em português, ela só falava pro Dan. E foi bem difícil, assim, bem difícil. E uma vez no carro, a gente tava indo pro cinema. E ela deu uma ajoelhada nas costas por trás do banco, sabe? Eu não sei se foi de propósito ou não, então... Yeah, I told them to stop. It kept going, so I said, right, we're not going. Porque a gente tava indo pro cinema, né? Daí o Dan falou, não, a gente não vai mais, ok? Aí foi bem complicado, assim, porque ela deu uma ajoelhada nas costas do Dan, assim... E daí a gente, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E a gente conversava tanto com a psicóloga da Vara de Família, quanto a psicóloga da Cridas, né, que é a instituição delas ficaram. E teve um dia que eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. E chorar, eu chorei bastante. Assim, porque ao mesmo tempo que eu queria, né, que eu via futuro, eu via possibilidade... Eu não queria forçar, sabe? E eu tava vendo que eu tava forçando e a gente via que elas estavam bem na casa da família acolhedora, sabe? Que são pessoas legais, elas estavam bem cuidadas, elas estavam felizes lá. Acho que pela primeira vez na vida delas, elas tinham encontrado segurança, sabe? Estabilidade, segurança. Aí aparece a gente, então eu sentia muita culpa, assim. Eu falava, eu tô tirando essas meninas desse lugar que elas estão bem. Aí eles falavam pra gente, olha, é família acolhedora, não é pra sempre. E foi bem difícil, assim, pra gente. A Marina, ela ia e vinha, assim, no começo, né? Às vezes ela ia mais pro lado da Mariana também, assim, de tipo, o que estão fazendo aqui? E meio estranhinha, assim. Mas daí ela começou a chegar mais perto. Ela tinha menos resistência com o Dan, então a Marina começou a se aproximar da gente. Ela começou a se aproximar e tal. E isso foi fazendo a situação muito complicada, porque ela chegava pra gente e falava assim, eu quero ser adotada, mas a Mariana não quer. Aí a gente sabia que não separava as duas, a gente também, né, tipo, não queria separar as duas, porque você pensa o quanto seria traumático pra ela, sabe? A gente chegou a conversar com a psicóloga e falou, olha, uma não quer, a outra quer. O que a gente faz? Aí ela ficou meio assim comigo, falou, né, a gente não separa. Eu falei, não tô falando de separar, eu só não sei o que fazer. Honestamente, eu não sei o que fazer, porque a gente pensava em desistir, né, porque a gente via que a Mariana não queria. Aí a gente olhava pra Marina, sabia que a Marina queria, e a gente ficou dividido, assim, e foi muito ruim, assim. Foi muito ruim porque a Mariana, a gente às vezes dava um passinho pra frente, aí no próximo encontro voltava tudo. Era começar da estaca zero praticamente toda vez que a gente encontrava ela. A gente tentava de tudo, assim, mas ela sempre arranjava alguma coisa, assim. Ela reclamava muito de tudo. Ela deixava claro que, tipo assim, não quero vocês, não gosto de vocês. Tem um dia em particular, assim, que dava pra perceber bem como era complicado. It was the first time we took them to our home. So we took them to our apartment, and Shelley's mum happened to be there. Eles conheceram minha mãe. And so we watched TV for a little bit, just so, a bit, calm. And the good thing about sitting watching TV is just a moment to be there as a group, but not sort of like talking directly, because then at least you don't have to have a subject. And so they had plans to go to church in the evening, and so we would drop them off and then we'd go to church. But before that, we went for lunch at a quite a nice Italian restaurant in Curitiba, and the whole time we were there. Antes também. Eu fui pegar elas e eu falei pra Inês, que horas, né, que eu sabia que elas tinham culto e tal.
E eu falei que horas que é melhor eu levar direto na igreja ou trazer aqui pra você e tal. Porque a gente queria respeitar as atividades que as meninas tinham no começo e, né, as coisas que elas gostavam de fazer. Aí a Inês falou, tal hora você traz elas aqui, então. Eu falei, então tá. Elas chegaram lá em casa, que horas são? Yeah. Aí a gente, tal hora. Tá. Passava 5 minutos, que horas são? Elas passaram o dia inteiro, né? Yeah, the whole time. Aí a gente foi almoçar nesse restaurante bem legal. E o tempo inteiro, que horas são? Yeah. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Ai, gente. Aí eu sou meio estressada, eu falei pra ela uma hora, falei, ó, pra elas, né, que as duas estavam. Eu falei, a Inês falou que é tal hora, não se preocupem que tal hora vocês vão estar na casa da Inês. Tipo, porque, né, a gente tentava ter, né, até hoje tenta paciência, mas às vezes... And Marina would have a tendency to sort of pick things up, you know, you'd be out in the shop and she'd start picking things up and touching things that shouldn't, and things would get broken. Ficando perto, bem perto das pessoas, assim, na fila, por exemplo, pra pagar, ela ficava bem perto das pessoas. Eu falei, Marina, fica aqui. And, you know, if she had a sweet or something, she'd take the wrapper off and just leave it lying around. She'd have an orange and you'd find an orange peel on the banana. sofa. Yeah. And, you know, that was something quite hard to deal with as well. To begin with, Sheila started trying a sort of more jovial approach, like saying, Marina, I'd like to introduce you to someone. Marina, this is the bin. Bin, this is Marina. Marina, you put your rubbish in here. E era difícil, assim, porque a gente era um casal, né? A casa sempre tava bem, né? As coisas no lugar. A gente tava acostumado com a nossa rotina, com as nossas coisas, assim. E de repente você tem, né? A Mariana não tanto, mas a Marina que vai e mexe nas coisas. Aí você fala, você quer? Pede. Mas ela não. Até hoje, às vezes, ela tem umas coisas assim. Yeah. Aí vai lá e mexe nas tuas coisas. Aí você pergunta, Marina, você mexeu nos meus batons? Não. Tem certeza? Daí ela fica, sabe? Então eu falava, né, que eu não queria que ela mexesse em algumas coisas. E nananã. E ela falava que o que me dava mais raiva é que ela falava que não mexeu, sabe? E é difícil. And it was quite complicated for me as well, because we'd talk to the psychologist. She would say, "Oh, you need to talk to them all." But it's, you know, it's very difficult if you don't speak the language perfectly anyway. To try and find subjects to talk about to a 12-year-old girl. It's very, very difficult. Uma menina de 12 anos que tem dificuldade com a figura paterna, né, a figura masculina, que tá morrendo de medo, por razões, né, que é óbvio, e ainda por cima o Dan fala outra língua, e ele fala português, mas tipo com sotaque, então no começo elas não entendiam muito bem. And like the psychologist all said, "Oh, you need to touch her more and hug her," but I mean, that again is very difficult because, like, for me, I'm not a very touchy-feely person. You know, in Brazil, it's very much common that you hug people all the time and you put your hands on their arm and all that. That's not really my style. So I mean, you know, to hug, to say hello, or a hug to say goodbye or good night or whatever, it's fine. But just to be like, okay, so Mariana's sitting there, she's got an angry face. I'm not going to go, "Hi Mariana, how are you?" Because it would firstly seem very false. Secondly, it might seem threatening or intimidating. So it was really, really complicated, and I kind of felt that it didn't get the support I needed from the psychologist, because she basically just said, "Oh, you need to hug her."
oh, you need to talk to her. How do I do that when it's not my culture? If I just go forcing something, then I'm not being genuine, and then she's going to see that I'm not being genuine, and then we're not going to achieve anything. Yeah. The thing that got me most was by this point we'd pretty much decided that we wanted to live in England. Yeah. But the psychologist told us, no, don't talk about that. You shouldn't talk about that. If you talk about that, it'll scare them. Think about it. When you start dating someone, do you talk about marriage straight away? No, but it's a slightly different case, And in the end, we were kind of getting to a point that we thought it doesn't seem to be going anywhere. I was traveling in the UK. And again, I was talking on the phone a lot, and with the girls, it was very much, hi, how are you? Didn't really have much to talk about. I was talking more to Shayla, and we decided that we should talk about England, talk about how we have this thought, because the psychologist told us, well, if you have biological children and you decide to move, then you just do it. And that's something I never understood, because, okay, yeah, that's fine if you have biological children that, are 9 and 12, you've been with them for 9 and 12 years. Yeah, I found it really weird, the idea that we should not tell them that we're moving, and then that they were moving. Yeah. And we decided that the best thing is just to tell them, this is what we're planning. And then, if they get really scared and it doesn't work, then it's a lot better for that to happen and it break down than to go through the adoption and then sort of tell, oh, by the way, we're all moving to England, so new country, new language, say goodbye to Brazil. That would be a disaster. Mm-hmm. Until today, I can't believe that the psychologist was recommending that we just take them. That we keep it quiet. Yeah. So anyway, Shayla spoke to Mariana, told her what was going on. And I think from that point on, I think it calmed her down a lot. I think to begin with, she probably had a lot of questions like, what are these couple doing? Why is this English guy here? Mm-hmm. I mean, are they going to stay here? Are they going to go to England? But they don't talk about it. What's going on? A Mariana é muito inteligente, né? Ela pegou, assim, que tinha alguma coisa que não estava se encaixando ali. E eu acho que foi o primeiro passo que a gente trouxe ela pra perto, assim, sabe? Quando a gente falou que a gente tava planejando mudar pra Inglaterra. Não sabia muito bem quando, mas que a gente ia pra Inglaterra. E, óbvio, elas iam junto. From that point on, things started to get a little bit easier, sort of bit by bit. We started doing family meetings, and I always thought the idea of family meeting was very cheesy. I never really liked the idea. Okay, let's go and sit down, have a family meeting. But we found that it really helped. Até hoje é uma coisa muito boa. Yeah. The idea is we sit down and everyone has the freedom to say what they feel, what they think. No one will be told off for what they're thinking. And it gave us a chance to sit down and really explain things. And also ask, what do you want to know about England? And they were able to, I think Mariana Moore was able to open up. So she would say, oh, I'm worried about bullying, or I'm worried that I won't understand. And it's really fun because at the same time, Marina was asking, what food are they going to serve on the plane? Yeah. I'm going to go to Paris, I'm going to go to Berlin, I'm going to go to New York. Marina sendo Marina. Yeah. Completely different personalities. Esse foi uma grande dificuldade, né? As duas são bem diferentes. Pra gente administrar isso sempre foi... But things started to get easier. And another difficulty that we had, we would pick them up from school and have them spend a couple of days at our place. And whenever I picked them up from school, I found it easier to talk to Marina, and she would talk back, but Mariana would very often sit sort of
as close to the door of the car as possible, and she wouldn't really talk much, and I would try and try and try. How was school? What lessons did you have today? And it would just be short responses. It's okay. Maths, English, history. Medo, né? Puro medo. Yeah. And, sometimes there would be some, I don't know, some small subject, and then it would explode into an argument about, oh, you talking about this? Oh, you talking about that? And we'd have to have a family meeting to sort of really calm things down. And we sort of realised that there was probably a lot of sort of relationship towards men as well. It didn't really help. So it gave us a chance to say, look, I can't promise you much in this world, but I can promise that I'm not going to ever hurt you. I'm not going to do anything that would be bad for you. I'm going to do everything that I can that's right for you. I need to know how you're feeling, what you're worried about, and then from that point things started to get a bit easier again. Mm-hmm. At the end of the day, she could see that I was going to do everything I could to keep her safe, to make sure that she was happy and healthy and a valued part of the family. A gente tinha conversas bem, assim, racionais com a Mariana, assim, sabe? Porque ela é uma pessoa que ela gosta de saber o que está acontecendo, ela tem uma mente bem analítica, assim. Uhum. Então, a gente sempre foi muito honesto, assim, com ela, sabe? Falando as coisas bem... Olha, pra vocês estão na família... a gente sempre foi muito sincero, assim, você tá na família acolhedora agora, mas você sabe que não é pra sempre, né? Eu sei que você gosta muito deles, eu sei, a gente não vai proibir você de falar com eles, de ver eles, mas não crie a ilusão de que você vai ficar lá, porque já, né, eu perguntei pras psicólogas, não vai acontecer. Então, assim, pensar um pouco o que você quer pra sua vida, né? Então a gente sempre discutiu muito, assim, muito racionalmente as coisas, assim, sabe? E isso fez a gente começar a ganhar, né, a Mariana pra gente, assim. O nosso período de aproximação foi super longo, foi 5 meses de aproximação, por causa dessa resistência. Então a gente teve que ir devagar, teve que ter muita paciência, né? Eu não vou dizer que o tempo inteiro a gente foi paciente, porque teve vezes que a gente brigou, discutiu, né? Teve algumas pequenas crises assim, né? Que foi bem complicado. Teve muito choro, das meninas. Você não chorou, né, Bia? Não. Shouted a couple of times. Teve algumas situações assim que a gente perdeu a paciência, assim, sabe? Mas o nosso foco foi sempre no futuro, sabe? Vai dar certo e é normal. Então eu tentava ler bastante sobre isso para tentar entender. Eu acho que a gente devia ter pego uma psicóloga, né? Como a gente pegou depois, no pós-adoção, a gente teve consultoria, né? Pegou uma consultoria com uma psicóloga linda, maravilhosa, mas isso é para outro vídeo. E eu acho que a gente devia ter feito isso antes. Então, se você tá pensando em adotar, eu aconselho a pegar uma psicóloga especialista em adoção. Faltou, assim, sabe, essa coisa mais... Entender o psicológico, sabe? E tanto o curso de adoção também não foi bem no psicológico da coisa, né? Seria ótimo. To me, the course was nothing to do with preparation for adoption. The course was just a long lecture about how legal adoption is the best way forward and illegal adoption is bad. And, you know, e a gente acabou não participando de grupo de adoção, porque quando a gente fez o curso, era final do ano, e ele já tinha encerrado as atividades daquele ano. Aí a gente mudou para Curitiba, e não sei porque a gente acabou não recebendo o convite, né, do grupo de adoção de Curitiba, e então a gente sentiu muita falta, assim, de ter alguém que a gente
tivesse um suporte, a gente, né, acabou não indo por conta, assim, indo na intuição. Então, isso é uma coisa que eu acho que foi bem difícil no processo de aproximação pra gente, né? Se a gente tivesse tido suporte, assim, de um grupo ou de uma psicóloga especializada em adoção, a gente teria sofrido bem menos, né? Bem menos. Nós e as meninas, né? in the end, I mean, we got there. We got to the point of having the appointment with the judge, and I think what got us to that point was talking. It was having the family meetings, Honestidade, and the moments to get everything out in the open. Speak very clearly about what our hopes are, what we're planning, and what the girls' hopes and fears are, what they really want out of life, and eventually it brought us all closer. And you know, like Shay said, honesty is what helps more than anything, and just by being completely honest and spending a lot of time with each other, we got close to the point of moving on to the next step, the período de convivência. Período de convivência. Que a gente vai falar no próximo vídeo sobre o período de convivência. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou. Não sei. Like us on Facebook, follow us on Instagram, and please like and subscribe. Bye.